Uma avaliação correta e rápida precisa de uma avaliação de tórax em PA, póstero para anterior, onde você vai observar diversos pontos em parâmetros técnicos e precisos na hora do diagnóstico e para também fechar a situação do paciente. Então você vai observar alguns pontos, principalmente o da traqueia, se ela está reta no eixo, na questão morfológica correta, ou se ela está sendo puxada por conta de uma atelectasia, ou se ela está sendo arrastada por conta de um derrame pleural, ou então de um pneumoperitônio, ou até mesmo de um hemotórax, que é a cavidade de sangue em excesso dispersa na cavidade pleural entre a pleura parietal e a visceral. Nós vamos observar também os seus costofrênicos, que é o cantinho do pulmão entre as costelas e a cúpula diafragmática. Se você observar se existe o velamento dessas estruturas, é porque o paciente muito provavelmente está com derrame pleural. Ele está com água dispersa na pleura. Nós temos que também observar se o paciente está com alguma quantidade de oxigênio em excesso proveniente do abdômen, atravessando o nosso músculo em guarda-chuva, que reparte tórax e abdômen, que é o diafragma, e se está adentrando no seio costocardiofrênico. Então, também é mais um macete para você identificar se o paciente está com oxigênio disperso em excesso no abdômen, o que pode estar impactando no funcionamento e na contração do seu coração. Nós temos que observar também os eixos dos espaços pulmonares. Se tiver muito espesso na longitudinal e as cúpulas diafragmáticas estiverem estando rebaixadas, muito provavelmente o paciente deve estar com uma enfisema pulmonar, seja de forma autoimune por conta de uma ausência de uma enzima produzida pelo fígado que visa a recuperação e a melhora da reabsorção por um tecido novo do pulmão, ou então por conta de anos e anos e anos de agressão a substâncias tóxicas como o tabagismo diante da pleura, diante dos alvéolos, que vão necrosando e ficando cada vez mais inflamados, dificultando a irrigação sanguínea. Outros pontos que nós devemos observar é a região mais superior do nosso tórax, supraventricular, e na região lateral da cavidade torácica, que abrange também já a pele, a derme e a epiderme, que é formada por 5 camadas de queratinócitos. Então nós temos que observar se tem uma enfisema subcutâneo, que é quando o oxigênio está começando a adentrar no tecido da pele, e isso é completamente nocivo para o paciente que não consegue exercer corretamente a questão da vascularização, a questão respiratória e a questão do próprio coração. Há biografias, headlines que indicam que a enfisema pulmonar ela altera o nosso sistema vascular, o que pode levar sangue em excesso para estruturas que não delimitam de grandes quantidades de sangue e não levar na onde realmente necessita muito, que é cérebro, coração e pulmão. São os 3 sistemas vitais do nosso organismo. Então, há headlines, há recomendações que indicam que a enfisema subcutâneo ela deve ser tratada com tanta eficiência quanto um problema como, por exemplo, um tumor na cavidade torácica, tá? Nós temos que observar o mediastino, se ele está muito elevado, levando um quadro de cardiomegalia, ou então um quadro de hipertensão. Então, conforme o paciente ele tem essa doença metabólica não transmissível, ele está com hipertensão alta, aumenta-se o fluxo sanguíneo dentro da artéria dele, aumenta a velocidade do sangue e faz com que o coração ele bata em uma intensidade muito maior do que ele já estava habitualmente acostumado. Então, o que acontece? Você obriga uma estrutura a fazer um trabalho muito mais forçado do que ela habitualmente está acostumada a fazer, essa estrutura ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais musculosa justamente para dar conta do serviço em excesso. E é onde nós observamos uma ultrassonografia com muita nitidez se o paciente já é hipertenso há 3, 4 ou até mesmo 5 anos. Então é um diagnóstico preciso diante de macetes simples e de diagnóstico de imagem simples também. Uma ultrassonografia e também uma radiografia de tórax. Não, uma reconstrução de uma tomografia aí já é para fechar diagnóstico mesmo. Mas diante de imagens feitas em setor simples de raio-x, ou então até mesmo em um leito onde o relaxamento do sistema respiratório é maior e o ápice do coração se concentra em cima da cúpula diafragmática, você também tem que estar atento ao destrocárdio, o paciente que está com o coração voltado 2/3 para o lado direito, que não é normal. O nosso coração ele é centralizado, só que 2/3 dele está voltado para o lado esquerdo. Tá? Se fosse totalmente para o lado esquerdo, não teria por que nós termos ventrículos direito e átrio direito. Tá? É centralizado, mas 2/3 estão para o lado esquerdo. Outras questões que nós devemos observar, principalmente do lado saudável para o lado que está afetado, como uma opacidade, uma consolidação, ou então um broncograma aéreo muito espesso, e único, ou então diversos broncogramas aéreos. O broncograma aéreo são partículas pequenas de oxigênio presas nos brônquios, o que não é
fisiológico, é nocivo, porque o ar tem que estar em constante circulação, principalmente no nosso sistema respiratório, que vai sediar esse oxigênio para o nosso corpo todo, principalmente para o sangue, tá? Da grande e da pequena circulação. Então, nós temos que observar se o broncograma aéreo é muito grande dentro de uma única opacidade, levando ao quadro de uma tuberculose, aonde o próprio diagnóstico do paciente sobre ele mesmo já vai indicar a patologia. Ah, estou com 3 semanas de tosse, hipercaponderal, sudorese noturna, febre vespertina, é porque o paciente ele está com tuberculose, ou então é um fortíssimo candidato a ter uma TB, tá? Ocasionado pelo bacilo de Koch, que se desenvolve aqui na região supraventricular, no ápice pulmonar, que é o chamado de caverna, onde não circula uma grande quantidade de oxigênio. E por isso a facilidade desse bacilo sobreviver, por conta da não tão elevada circulação, né, respiratória, né, na questão respiratória. Então nós temos ali tumores que vão elevar também a questão do mediastino, do nosso coração, e também sangramentos de grandes vasos e artérias, que podem elevar também, né, o aumento, né, a hipertensão e também o volume de batidas do nosso coração. Nós temos a teratologia de Fallot, né, que é o coração em tamanco holandesa, onde nós temos a dilatação do ventrículo esquerdo, aonde o coração ele perde totalmente a sua fisionomia, ele aumenta o relaxamento diante da cúpula diafragmática esquerda, né? E aí nós temos o padrão G de gases, né? Onde nós vamos observar se tem gases localizados em estruturas que não deveriam ter, né? Na nossa cavidade torácica, o único lugar correto de ter gases é na bolha gástrica, que simboliza o fundo do nosso estômago, que é uma região muito ácida, e diante dela nós vamos ter o discernimento se o paciente se alimentou ou se ele ingeriu algo líquido. Nós temos que ter o nível hidroaéreo exato. Então é muito fácil você ver a bolha gástrica e perguntar para o paciente: faz quanto tempo que o senhor não come? O senhor está com fome, porque a bolha gástrica está enorme, né? Quando a bolha gástrica está com o nível exato, é porque o paciente acabou de beber água ou alguma coisa, um refrigerante, etc. Outra C, padrão C de cateteres, né, na hemodinâmica principalmente, ou sondas que são administradas pelos enfermeiros. Então nós temos ali a sonda nasointeral, orotraqueal, né? A nasointeral é para administrar alimentação quando o paciente está em um coma induzido ou está completamente vegetando. E aí você realiza a imagem para ver se aquela sonda está no lugar que deveria estar. Nós temos o DVP, derivação ventrículo-peritônio, para tratar hidrocefalia, né, que é assim como o derrame pleural, é um erro, né, de produção e reabsorção. Vai estar produzindo demais e vai estar reabsorvendo de menos, aonde nós vamos ter líquido em excesso disperso na estrutura. Aonde os ventrículos cerebrais, é muito fácil também de observar numa tomografia, os ventrículos cerebrais eles ficam completamente mais expansivos e completamente cheios de líquido cefalorraquidiano, que serve para nutrir, banhar e proteger não só o nosso encéfalo, mas a nossa medula espinhal.